Hey, it's Amy Brown from The Bobby Bones Show. Join me in supporting St. Jude Children's Research Hospital for a chance to win a trip to meet Megan Moroney at the 2025 iHeart Country Festival in Austin, Texas on May 3rd, hosted by Bobby Bones. We're going to hook you up with tickets, flights, hotel, food credits, and a meet and greet with Megan Moroney. Take action now to support St. Jude and help cure childhood cancer, and you're going to be entered for a chance to win. Visit iHeartCountryTrip.com to learn more. If you work in quality control at a candy factory, you know strict safety regulations come with the job. It's why you partner with Grainger. Grainger helps you find the high-quality and compliant products your business needs to inspect, detect, and help correct issues. And the sweetest part is, everyone gets a product that's as safe to eat as it is delicious. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. O ano começou e tá na hora da gente se juntar para promover, fortalecer e amplificar as vozes das mulheres nos podcasts brasileiros. Se você tem um podcast, participe da campanha hashtag o podcast é delas 2025, que acontece em março desse ano. Acesse o podcastadelas.com.br e saiba mais. Olhe por mim até que eu durma. Olhe sempre por mim, mesmo quando for embora de Nápoles. Assim eu sei que você está me vendo e me sinto tranquila. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, o podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou o Frango e esse é o meu primeiro episódio como host dessa baguncinha gostosa que é o Perdidos. Eu não sei como é que a Dô e o Baço me deixaram ter esse nível de poder aqui na casa deles. Então eu vou entrar, tirar o sapato, ficar de chinelo aqui na casa, ficar só de bermudinha. E eles não estavam com o juízo perfeito como me convidaram, não. Então assim, deixa comigo que a bagunça agora é minha. Mas assim, vem todo mundo, vão participar dessa zoeirinha, porque é meu primeiro episódio. E pra eu não ficar nervoso convidando pessoas conhecidas, eu chamei dois grandíssimos amigos meus que são de fora da podosfera. Então vocês não conhecem, não tem essa voz que vocês já conhecem de outros podcasts, mas pra gente ter uma conversa mais, assim, leve sobre uma série de livros que eu acabei de ler e que eu gostei demais, que é a Tetralogia Napolitana, escrita pela Helena Ferrante. E isso tem dominado nossa conversa de nós três tem um tempinho já, então eu chamei os dois pra conversar comigo. Então, primeiro eu queria convidar minha amiga pessoal, Priscila Vante. Seja bem-vinda, Priscila. Olá! E também chamar meu inimigo pessoal, Mendes Kenny. Conhecido como Mendes Kenny, mas é o Kenny. Oi, Kenny, beleza? Tudo bom, Fran? Inimigo impessoal. Ah, agora é assim, impessoal. Sim, já que não fomos apresentados. Eu vou pra São Paulo, inclusive, Priscila, tô contando aqui. Eu já falei com o Kenny, vou pra Itu, que é lá perto da cidade de Kenny. Falei, Kenny, vou aí te fazer uma visita porque eu acho que você é apenas um holograma. Espero ansiosamente. Então, gente, lembrando que esse episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas 2025 e também já teve episódio aqui no Perdido sobre o primeiro livro da tetralogia napolitana, que é A Amiga Genial, e sobre a primeira temporada da série, nos episódios 103 e 104. Os links vão estar todos aqui no post desse episódio. Mas pra gente começar, vamos para aquela tradição que do Perdidos, que é mandar beijos. Priscila Vante, começar com você. Para quem você gostaria de deixar um beijo gostoso nesse dia de hoje? Eu quero deixar um beijo para todo mundo que odeia e para sempre vai odiar um certo personagem aí da tetralogia. A gente vai falar bastante dele, né? Pelo jeito, acho que o ódio une as pessoas. E você, Kenny, pra quem você dá seu beijo? Cara, eu vou ser bem clichê, eu vou mandar um beijo pro meu filho.
Muquinha, papai te ama. Ah, que fofo, gente. Quem vê até pensa que é fofo desse jeito, né? Não vê as barbaridades que posta na internet. Então, né? E eu vou deixar meu beijo para a própria Helena Ferrante aqui, que povoou os meus dias nos últimos 2-3 meses aí, que foram mais de 2.000 páginas lidas. Só consigo pensar nessa mulher maravilhosa, que eu não sei quem é e não quero saber, embora já tenham descoberto, mas deixarei meu beijo para Helena Ferrante. E dados os devidos beijos, então vamos começar a destilar o amor e algum pouco de ódio pela tetralogia napolitana. Hey, it's Amy Brown from The Bobby Bones Show. Join me in supporting St. Jude Children's Research Hospital for a chance to win a trip to meet Megan Maroney at the 2025 iHeart Country Festival in Austin, Texas on May 3rd, hosted by Bobby Bones. We're going to hook you up with tickets, flights, hotel, food credits, and a meet and greet with Megan Maroney. Take action now to support St. Jude and help cure childhood cancer, and you're going to be entered for a chance to win. Visit iHeartCountryTrip.com to learn more. How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. A tetralogia napolitana foi escrita por Helena Ferrante, pseudônimo de uma autora italiana que, embora supostamente tenham descoberto a identidade, vamos respeitar o desejo dela de se manter anônima. A série é composta por 4 livros: A Amiga Genial, lançado na Itália em 2011, História do Novo Sobrenome, de 2012, História de Quem Foge de Quem Fica, de 2013 e História da Menina Perdida, de 2014. No Brasil, os livros foram lançados pela Biblioteca Azul, com tradução de Maurício Santana Dias. Os 4 volumes foram adaptados para uma série de 4 temporadas, disponível no catálogo da Max. Antes de a gente começar a falar sobre as nossas impressões, reflexões sobre os 4 livros, quero fazer uma sinopse breve, meio marota aqui pra vocês, porque vai ser bem simples mesmo. A tetralogia napolitana acompanha a vida de 2 amigas de infância, que é a Helena Greco e a Rafaela Cerulo, conhecidas como Lenu e Lila, /Lina, né, porque depende de quem chama ela. E a gente vai acompanhar as duas desde a infância, que é passada no bairro pobre de Nápoles, até a velhice, quando a Lila decide sumir do mundo sem deixar pistas. Isso não é spoiler, porque é a primeira coisa que acontece no livro quando a gente fica sabendo disso. E a gente vai fazer 2 blocos aqui. O primeiro vai ser sem spoiler, que é uma discussão mais geral sobre a obra, nossas impressões, e no segundo bloco aí a coleira tá solta. A gente vai poder falar o que a gente quiser sem pudor sobre o que a gente achou da tetralogia. Então a gente vai começar. Priscila, você falou que você leu há mais tempo, né? Você falou que leu tem 7 anos, você leu os livros. Como é que ele entrou na sua vida? Como é que você chegou até os livros da Helena Ferrante? Tem 7 anos que eu terminei a tetralogia, né? Eu comecei o primeiro livro, Amiga Genial, eu li em 2016, 9 anos já. E a tetralogia entrou na minha vida num momento muito peculiar, porque eu tava num momento de muitas dúvidas de mudança de carreira, pensando em voltar a estudar, em talvez migrar de profissão e muitas dúvidas, montando um projeto de mestrado. E começou a se falar muito. Tava tendo início a Ferrante Fever, né? E eu não sei como eu ouvi falar, muito provavelmente Twitter, né? Somos twitteiros vorazes. E falei, tá bom, vamos ver qual é que é, já que tá todo mundo falando tanto. E eu comecei o primeiro livro e demorou um pouco pra me pegar, não me pegou de cara. Eu levei ali talvez o primeiro terço do Amiga Genial pra me sentir assim completamente absorvida pela narrativa. E depois disso eu tive que dar uma segurada a partir do segundo, senão eu ia ler os 4 assim, enlouquecidamente. Eu fiz uma pausa entre o segundo e o terceiro. Voltei a ler o terceiro em 2017, pro final de 2018, e aí eu li o terceiro e o 4 na sequência. Então eu terminei a tetralogia em 2018 e a série me fez matar um pouco a saudade, né? Mas me sinto ainda
órfão todos os dias de Lila e Lenu. E você, Kenny, como é que foi a sua entrada no mundo da Ferrante? Cara, foi pelo Twitter também, né? Via muita gente comentando, mas aquela coisa, você ouve falar há muito tempo, sei lá, igual o Senhor dos Anéis, né? Faz 20 anos que eu ouço falar, mais até, e nunca parei pra ler. E essa senhora que está aqui conosco, Priscila Avante, foi uma das grandes responsáveis. Aí um dia eu resolvi, falei, vou começar a ler. E daí eu puxei um papo com ela super me incentivou, e aí comecei a ler, foi ano passado. Aí eu li o primeiro, ao contrário da Priscila, já me pegou de cara, né? Eu gosto muito de essas histórias que envolvem amizade de criança e tal, né? O livro começa com elas crianças. E aí li o primeiro rápido, aí a intenção era fazer uma pausa, mas o jeito que acaba o primeiro eu já emendei o segundo, e aí o segundo eu devorei, né, porque eu acho que é o melhor, ou o segundo melhor, enfim. Aí do segundo pro terceiro eu consegui fazer uma pausa, acho que eu li 2 livros entre eles, aí eu voltei pro terceiro e daí emendei o terceiro no quarto, e foi meio rápido assim também. Acho que é um padrão, né, a gente começar a ler o livro e querer ler os 4 na sequência, assim. Na verdade, eu li o primeiro tem um tempinho já, na verdade. Eu li acho que foi 2017, talvez, eu li o primeiro. E aí eu não tinha comprado os outros, tava meio caro. Eu falei, não vou comprar neste momento, pois não quero gastar dinheiro. Até que eu consegui comprar um box com os 4 mais recentemente, tava barato. Eu falei, agora eu vou reler o primeiro. E aí fui na onda, assim, embalei e fui os 4 na sequência. Embora eu terminei o primeiro com a ideia de eu preciso ler tudo isso daqui o mais rápido possível, né? Então eu tenho que terminar isso daqui. Eu acho que é até um ponto que a própria Helena Ferrante fala, né? Que os livros, na verdade, é um livro só, mas dividido em 4 por questão de publicação mesmo. Vocês tiveram essa impressão também quando vocês estavam lendo? Porque quando eu fui lendo, é um cliffhanger safado no final do primeiro livro, mas eu acho que ele não é bem um cliffhanger, né? Ele é um final de capítulo, quase. Não sei dizer assim, se os 4 são um só. Por exemplo, do primeiro pro segundo, você vê assim que é um corte meio artificial mesmo. Que acabou aqui, até parece que pra fisgar o leitor pro segundo, sabe? Mas nos outros eu já vejo uma passagem mais marcada assim, sabe? Eu lembro até de ter comentado com a Priscila na época, quando eu comecei a ler o terceiro, que foi um que não me pegou tanto, que eu falei pra ela, eu acho que agora é a transição da adolescência, a juventude pra fazer adulto e tal, começou a ficar mais chato, né, problemas de adulto e tal, então pra mim é mais marcado assim. Então acho que pra mim não faz tanto sentido não, que os 4 são um só. Pra mim, com exceção do primeiro pro segundo, tem uma divisão bem marcada assim. Você consegue ler tudo de uma vez como se fosse um tomo só, né? Mas também é possível pensar em 4 fases bem separadas, né? Eu penso que essa quebra do primeiro pro segundo, assim, mais deixando esse gancho mais forte por conta de ser o primeiro, né? Não se sabia, obviamente, a edição, os editores viam todo o potencial do livro em si, da tetralogia como um todo, mas não tem como se esperar o público, né? Saber como vai ser a reação do público. Eu acho que havia essa necessidade, pensando assim, do primeiro pro segundo ter essa coisa mais do eu preciso fazer que leia um segundo. A partir do segundo eu acho que aí a obra já fala por si só, não precisa de mais gancho nenhum. Acho muito difícil alguém que tenha lido os 2 primeiros e tenha abandonado a obra. Não, se alguém leu o segundo e abandonou, vamos internar essa pessoa, né? Porque o segundo termina de um jeito que, pelo amor de Deus, né? O segundo é fantástico. Eu também acho o segundo, pra mim, é maravilhoso. E a gente entra um pouquinho na relação, que eu acho que é o principal do livro, que é a relação da Lenu com a Lina. O livro é isso, né? Na verdade, ele é, igual a Priscila falou, demora um pouquinho pra engrenar no início, porque você tá entendendo quem elas são, como que funciona a relação entre elas, entendendo como que a Lenu se manifesta com relação a Lila. Como é que vocês viram a relação dessas duas, a construção dela ao longo dos anos, o passar, assim? Eu vejo assim, é uma relação, é uma simbiose. É uma simbiose que às vezes vai do mutualismo pro parasitismo, sabe? Você não sabe como que é essa relação, assim. Às vezes as duas ganham, às vezes as duas perdem dentro dessa relação. É muito bonito de ver como se constrói no decorrer dos anos e como uma vai descobrindo como precisa da outra.
e como que não precisa também, como consegue ser uma pessoa para além da amizade, para além dessa simbiose, dessa dependência de uma para outra. É uma coisa que me incomodou, assim, não digo incomodou, mas que me chamou muita atenção foi essa simbiose mesmo delas, que é uma relação de amizade que ela é muito forte, de um jeito de uma depende da outra pra sobreviver de alguma forma. E uma vive em função da outra, quase. Eu tinha mais essa impressão da Lenú em relação a Lila, né? Mas é talvez por a Lenú ser a narradora, então a gente tá dentro da cabeça dela o tempo todo. Mas eu lembro que no final do primeiro livro até comentei com a Priscila. Eu falei, nossa, parece que a protagonista do livro é a Lila, sabe? Parece que a Lenú tá ali acessória. Aí com o passar da história, a Lenú vai desabrochando, né? Vai desenvolvendo, vai ganhando uma vida própria, uma vida para além da Lila. E eu acho que assim, o primeiro livro é muita formação da Lenú como jovem ali, né? Entendendo, ela não se enxerga como uma pessoa bonita, ela não se enxerga como inteligente, ela é no máximo uma arrumadinha esforçada. Eu acho que dá pra caracterizar ela assim, né? E ela vê na Lila tudo o que ela queria ser. Só que eu acho que no passado dos livros fica claro que a Lila vê na Lenú também tudo que ela não conseguiu ter. Sim, uma possibilidade de acessar uma outra realidade que ela não ia ter mesmo, então ela precisava que a Lenú fizesse isso para que ela tivesse também um tipo de satisfação nessas conquistas. Eu acho sensacional a parte, acho no segundo livro, quando a Lenú tem acesso aos cadernos da Lila, e aí a gente passa a ver muitas das passagens que a gente tinha visto pelo olhar da Lenú, agora pelo olhar da Lila. Daí você começa, então do lado de lá também existe essa dependência, essa admiração, enfim, tudo que a gente achava, eu pelo menos achava até então, que só existia da Lenú em relação a Lila. Porque a Lila consegue ser malvada, né? Assim, no olhar da Lenú. O primeiro livro, principalmente, assim, tem muito dessa Lila sendo uma megera com relação a Lenú. Só que não é, né? É, na verdade, a visão da Lenú sobre isso. Acho que tem muito disso do narrador, o narrador é a Lenú. Então, a gente tá aqui com uma mestre em análise de discurso, né? Que é a Priscila Vante. Então, tem todo esse detalhe da narração em primeira pessoa que traz essa visão deturpada, né? Ô Priscila, como é que você vê essa narração da Lenú pra construção dessa relação e da construção até de Nápoles, dos personagens? E até porque, do primeiro livro, são as memórias de infância. Então ela traz esse olhar infantil também. Então a nossa visão infantil é muito mais maquiavélica, né? Não tem a coisa do embate, da conversa. Fez o que eu quis, é ok, é boazinha. Não fez o que eu quis, então é má, né? Não tem... As nuances são mais difíceis de ver. E são essas lembranças infantis, por mais que seja ali no fim da vida, né, narrando, ela vai trazer as memórias de infância. Então, a gente sente que vai também muito do momento emocional pelo qual ela tá passando. Você vai vendo que também muda a forma como ela fala da Lila. Tudo muito, muito interessante também, a criação, essa coisa de Nápoles ser um personagem, porque acaba sendo, né? Não é só um cenário. Nápoles tem vida própria. Você passa a reconhecer os locais, você passa a saber, chegamos nesse ponto aqui, vai acontecer alguma coisa porque invocou esse lugar específico. A coisa do ir à praia, né? Do estar na Itália, mas não estar na praia, do acesso à praia, das coisas que acontecem especificamente na praia. É muito uma coisa muito ferrante, assim. Nos outros livros, vai ter sempre essa presença da praia como um marco, assim, uma coisa que sempre vai acontecer alguma coisa ali. A narração, eu acho brilhante, assim, mesmo sendo uma narradora não confiável. Poucas vezes vai ter, de fato, uma visão da Lila ali, mas eu acho que, por ser tão emotiva, a Lenú ser tão emotiva, nessa relação ela é visceral, né? Ela tenta fugir disso pra ser uma acadêmica, pra ser, né, uma escritora, mas nessa relação ela não consegue fugir, então eu acho que ela acaba deixando escapar várias coisas no decorrer da narração. Uma coisa que eu acho brilhante também da narração da Helena Ferrante é que, embora a história esteja sendo contada por uma senhora idosa, ela conta da visão da Lenú daquele momento, entendeu? Então você tá vendo a história no primeiro livro da Lenú criança, como a Lenú criança enxergou aquilo. Não é uma senhora idosa falando, como eu era boba naquela época de perceber as coisas assim, sabe? Eu acho isso fantástico, brilhante.
E vai evoluindo, né, com o passar dos livros, assim, igual como vai acompanhando o crescimento dela. Acho que o primeiro livro, na hora que eu fui transcrever alguns trechos aqui pra botar na narração, você vê que até a forma de escrever tem algumas diferenças, assim, de... ela separa umas coisas com 2 pontos ali no meio do caminho, coisa que ela não vai fazer depois, que é uma narração muito infantil ali. Você fez uma citação, aí você complementa ela ali com 2 pontos na sequência. Mas isso muda com o tempo e vira uma coisa diferente, assim. E dá uma outra visão sobre tudo, né, na verdade. Quando ela tem que voltar pra Nápoles, já mais velha, você vê essa bagagem inteira, o quanto que ela se ressente de voltar pra Nápoles, quanto que ela tá integrada com a cidade e quanto que ela não quer estar ali também, né? E só uma coisa que é, talvez me adiantando aqui na pauta, mas que a gente falou aqui algumas vezes da narradora não confiável, acho que é uma experiência bem legal na série, sabe, Frango? Quando você for assistir, é que na série a gente consegue ter uma visão um pouco mais objetiva, porque na série a gente não tá dentro da cabeça da Lenú, sabe? Comecei a assistir já a série, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas eu assisti os primeiros 5 episódios da série. E dá pra ver claramente essa diferença, assim. Você vê, tem a narração, tem o off da Lenú, né, na série, mas você vê que a Lila tá muito mais presente ali, tá muito mais atuante do que ela tá no livro, que eu acho que tem isso também, né? Mas eu esqueci de perguntar um detalhe muito importante. Vocês são mais Lila ou Lenú? Eu sou Lila disparado, cara. Apesar de todos os pesares, nos 2 primeiros livros, principalmente, eu achava, assim, a Lila uma megera. Eu ficava puto com a Lenú de, meu Deus, para de dar tanta importância pra essa moça aí, sabe? Vai viver. Mas, assim, eu acho que principalmente pela coragem da Lila, sabe? Eu acho que é uma coisa que me encanta muito, que eu acho que muitas vezes falta pra Lenú. Então, eu sou time Lila, sim. Eu sou totalmente Lenú. Tem trechos que ela vai falando sobre si e sobre as inseguranças. Especialmente quando ela se fala sobre escrever, né? Sobre a Lenú escritora e sobre como ela não confia no trabalho, no que ela escreve, nas coisas assim. Eu li e falava, não, para com isso. Para de me descrever, né? Eu sou muito assim. E teve essa coisa de começar com raiva da Lila por conta muito disso, assim. Da vontade de falar, larga essa menina, pelo amor de Deus. Que é isso? Você vai ficar a vida inteira nisso? E aí depois você vê e vai se criando uma admiração por essa coragem, por essa força da Lila e como que isso também move a Lenú a ter também algum tipo de coragem, né? Porque ela fica presa. Eu entendo que ela tem essa necessidade de aprovação que em algum momento passa da Lila para outras pessoas. No começo ela precisa só da aprovação da Lila e aí quando passa para outras pessoas, ela vai buscar outras coisas na Lila e aí eu acho que ela acaba puxando essa coragem e não tanto a necessidade de aprovação, por mais que isso ela não consiga deixar jamais, né? Eu sou 80% Lenú, com certeza, 20% Lila, porque todas as inseguranças da Lenú eu pensava, ih, rapaz, só eu aí, olha só. Olha só eu querendo a aprovação de Deus e o mundo pra poder viver. Olha só eu com medinho de fazer as coisas igual a Lenú. Olha eu com dependência dos meus amigos igual a Lenú aqui, ó. Ridículo, eu lendo o livro. Mas aí tem algumas coisas da Lila que, lendo os livros, mais pro final, dá pra ter uma noção melhor de como que ela atua nesse sentido, né? Que é principalmente a questão da coragem dela de viver... Ela não conseguiu viver o que ela queria viver. Ela sabe que ela teve isso e ela, na medida do possível, ela tenta ajudar os outros que ela ama para viverem o que ela gostaria de ter vivido. Que é uma doação que a Lenú não tem, por exemplo. A Lenú é muito egoísta. Sim. Muito mais egoísta que a Lila, apesar de não parecer no início. Então, eu tenho um pouquinho da Lila nesse sentido. E é bonito ver a Lila crescendo nesse ponto, porque... Pro ouvinte aí, né, a Lila parou de estudar bem cedo, ela devia ter uns 12 anos ali quando ela parou de estudar. Na 5ª série. Na 5ª série, então uns 10 anos ali mais ou menos. A Lenú continuou estudando, foi pra faculdade, formou, começou a escrever, que era o sonho da Lila quando ela era criança. Então a Lenú viveu a vida que a Lila queria. Acessou os lugares que a Lila queria e muito disso foi proporcionado pela Lila, na verdade. Porque a Lila que teve dando suporte muito tempo ali e era o motor que impulsionava a Lenú. Porque a Lenú queria ser melhor que a Lila.
Eu acho que é o ponto principal da Lenú. Eu falei que ela é egoísta, acho que é por isso, né? Ela sempre quer ser melhor que a Lila. Ela não pode deixar a Lila ser melhor que ela. E a Lila tá tentando fazer o que ela pode com o que ela tem. Estudando sozinha, correndo atrás sozinha e tendo os hobbies dela sem poder falar com ninguém, porque ela tá presa no estilo de patriarcado ali que não deixa, né? Mas aí, pensando nisso, a gente tem esse contexto da Itália também, né? Que eu acho que influencia bastante isso aí. A gente tá falando de uma Itália pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, com a ascensão ali da máfia italiana, principalmente em Nápoles, tem os Camorras ali crescendo, né? Isso permeia os 4 livros, na verdade. Eu conhecia bem pouco dessa história da Itália, não sei vocês, assim. Mas como é que vocês viram esse contexto formando as personagens, formando o livro, sendo usado ali para essa construção delas? Olha, uma coisa que me chamou a atenção a história inteira é essa questão política, e eu tô falando mais especificamente aqui do eterno debate entre esquerda radical e esquerda moderada, sabe? Que tem o Pasquale lá, que, né, é comunista, que o pai dele era comunista, então vão ter os personagens comunistas lá, e daí vão ter os outros personagens que são da esquerda moderada, que eles defendem ferrenhamente as instituições, a ordem constituída. E esse debate permeia o livro inteiro, sabe? E é um triplex eterno na minha cabeça, esse debate entre esquerda radical e esquerda moderada, sabe? Porque eu acho que existem bons argumentos dos dois lados, sabe? E, bom, acho que eu ia acabar dando um spoiler aqui, falando do Nino, a carreira política dele. Eu também não conhecia tanto o aspecto político do final do século XX na Itália, mas eu acho extremamente bem construída essa relação do bairro pobre de Nápoles e como sair dali, quem conseguiu sair, quem conseguiu fugir e quem acabou ficando. A estrutura política, né, fez diferença, né, e como que conseguir sair dali por meio da educação, às vezes não chega a um certo ponto, porque não é só o ter acesso à educação, porque a estrutura política patriarcal, por exemplo, nunca permitiu que a Lenú chegasse ao que, por exemplo, a Maria Rosa, que é a irmã do Pietro, chegou, porque ela, né, não veio do mesmo lugar. Então sempre tem essa coisa da Lenú tentar fugir um pouco de não quero ter o meu sotaque do sul, mesmo não falando mais o dialeto napolitano, falando o italiano, né? Todas essas questões que permeiam e muita ascensão, né? Você vê a questão da luta de classe, o crescimento do comunismo, né? A coisa ainda dos fascistas, que mesmo com o fim da Segunda Guerra ainda tinham um poder muito, muito forte ali dentro da Itália. E como você consegue trazer também para a nossa realidade aqui, muitas das questões, especialmente no terceiro livro, é um mundo mais acadêmico, as discussões mais feministas, você consegue trazer para o século XXI no Brasil, assim, com muita facilidade, né? Então eu acho que é brilhante a narrativa, essa inserção de todo o contexto socioeconômico, político da Itália. E assim, no terceiro livro tem essa questão acadêmica, mas também tem a questão do chão de fábrica, né? A Lila trabalhando lá na fábrica e tal, aí eles querem organizar uma revolta, pleitear direitos e tal, aí o dono da fábrica faz o quê? Chama os fascistas para dar uma surra neles. Eu pensei, coincidência, né? O dono do capital se aliando aos fascistas? Acho que não, né? Eu gosto como é que isso integra na trama, assim, de forma tão orgânica, que fica uma coisa natural ali. Ela tá vivendo a vida dela. A princípio, ela não era tão politizada. Depois ela entra pra poder entender melhor sobre a influência, obviamente, do imbecil do Nino. Mas ela entra um pouco nisso, né? E vai embrenhando cada vez mais, principalmente em lutas feministas. O livro dela é sobre feminismo, inclusive, né? O papel da mulher. E eu acho que fica muito claro no livro até esses papéis sociais de cada um ali. Eu acho que é legal a gente ver. Não legal de, nossa, que divertido, né? Mas um legal de interessante de que qual o papel do homem e da mulher naquela sociedade. E a gente pensando, Brasil, uma sociedade que foi completamente influenciada por imigração italiana também, como que isso influencia na gente aqui? Porque a gente tem ali uma Itália na década de 50, 60, que era extremamente machista, com as mulheres tendo que viver em casa, as que saíam desse estereótipo de dona de casa
eram vistas com outros olhos, assim, né? Então, divórcio era uma coisa que, nossa, que absurdo um divórcio. Não podemos nos separar, pois estamos na terra do Papa. E eu acho que fala muito do papel das relações das mulheres, mas nas entrelinhas ali fala também dessa relação dos homens, de como que eles tinham que se provar. Eu acho que, até perguntando, Priscila, uma questão dessa amizade da Lenu e da Lila, que eu vi muita gente falando que tem muito de uma amizade feminina ali que é diferente da amizade masculina. Como é que você vê isso nesse ponto, assim? Eu tinha muita curiosidade quando eu li os livros. Eu tinha muita curiosidade de conhecer homens que tivessem lido a tetralogia, porque até então só mulheres, eu só conheci mulheres que tinham lido, e porque me passa muito essa coisa do ser mulher, né? Eu lia, eu sentia muito visceralmente, assim, me sentia dentro dos livros, assim, a identificação era muito forte, dessa coisa, desse incentivo mesmo, porque desde muito novas as mulheres, né, eu digo por experiência própria, assim, eu acho que cada mulher que lê o livro vai se identificar com isso, existe muito um incentivo à disputa. A amizade entre mulheres não é uma coisa muito de irmandade, é uma coisa de tentar ser melhor, sabe, do que a outra, assim, é sempre muito disputa. Olha o que ela tá fazendo, você quer ser que nem ela ou você não quer ser que nem ela? Tem muito essa coisa da competição, né, a competição porque quem tem o melhor namorado, quem consegue um marido, né, dentro dos papéis sociais, de quem é a melhor mãe, de quem é a melhor filha, você tem que ser muito a melhor e sempre comparativamente. E eu acho que isso dentro de uma amizade, de uma relação entre amigos, homens, é mais uma coisa fraternal e menos uma coisa de disputa, menos essa coisa competitiva, assim. Me parece dentro da própria estrutura mesmo, porque o patriarcado ganha muito com essa divisão entre as mulheres. Você põe elas para competirem, você impede ou você dificulta que as mulheres se unam, né? E a união das mulheres acaba sendo um perigo quando se pode, talvez, enfim, em algum momento, derrubar o patriarcado. A minha impressão foi muito essa também, porque eu vejo até pelo lado das relações entre os homens ali da tetralogia, né? Porque é uma competição de quem tem o pau maior, basicamente. Cada um ali tentando se provar, não é à toa que toda hora irrompe briga, tudo que eles vão resolver é na base da porrada ali, se mostrando mais forte que o outro, o coleguinha. E a relação da Lila e da Lenu, e até das outras também, né, da Gigliola, da Carmela, é sempre uma coisa de, olha o que ela está fazendo, vou fazer melhor. Ou, fulana tem um namorado, eu também tenho que ter um namorado. Temos que resolver isso aqui, fulana casou e o casamento foi maravilhoso. Meu casamento tem que ser maravilhoso também. Então fica muito essa relação aí, que eu acho que diz muito sobre a nossa sociedade como um todo, né? E eu acho que isso vai mudando com o passar do tempo no livro e até as discussões feministas um pouco. Eu acho que até a presença da Maria Rosa ali também, com uma coisa despreocupada de, vem pra cá, é isso aí, vamos cuidar de todo mundo, foda-se. Ou, no final, a Lila e a Lenu vivendo praticamente juntas, né? Então uma coisa mais irmandade entre as duas, uma cuidando do filho da outra, criando uma senso de comunidade ali. Eu acho até uma mudança de pensamento que foi com o tempo também. Como é que você vê aí, Kenny? Você mencionou a Maria Rosa aí, né? A casa dela e tal. Eu lembro que quando eu li eu pensava, cara, como é bom ter dinheiro, né? E assim, a hora que a Priscila tava falando lá atrás de questões sociais, machismo e tal, eu lembrei muito do casamento da Lenu e do Pietro, que ele desperta, assim, muitas reflexões, sabe? Seja na questão do próprio machismo, né? Quando a Lenu tá exausta lá, cuidando das crianças e tal, ela fala, se mexe aí, Pietro, preciso de ajuda. Ele, mas eu preciso trabalhar, estou aqui trabalhando, né? Tipo, você não faz nada. Ou pela questão social mesmo, né? Porque a Lenu veio de um bairro pobre de Nápoles e o Pietro é um airota. Então toda a relação dela com os pais do Pietro depois, principalmente quando, né, tudo vai mal, começa a dar errado e eles entram num conflito, e aí você vê quem são realmente os airotas, sabe? Você vê rico sendo rico, né? Achando que é dono do mundo, que pode tudo, que manda em tudo. Eu acho que essas relações são muito marcadas no livro, assim. E pra gente terminar essa parte sem spoiler, porque agora a gente tá segurando a nossa língua pra não falar nada, né? Vocês assistiram a série, vocês acham que ela foi uma boa adaptação? Quais são as suas impressões sobre a série? Vou começar então, porque a série, ela
matou um pouquinho da minha saudade. No começo você fica um pouco assim, porque eu tive uma distância temporal muito grande, né, entre terminar os livros e iniciar a série. Eu tinha muito marcado, assim, como eu imaginei as personagens, aí você vê materializado, assim, muita coisa diferente. Mas muita coisa, eu achei uma excelente adaptação, assim, a coisa do cenário, assim, me fez muito sentido pra mim, assim, de como eu imaginava, acabou transpondo, assim, de uma maneira muito verossímil, assim, da forma como eu imaginei ao ler o livro. Gostei muito também dos personagens, uma verossimilhança mesmo, assim, sabe? Especialmente na fase madura. Não são pessoas bonitas, assim, plasticamente bonitas, como a gente vê em Hollywood, por exemplo, que todo mundo é bonito, né? Então você vê que os personagens têm muito marcados as características, traços italianos, assim, você consegue enxergar. Então sempre as mulheres com narizes maiores, assim. Claro, obviamente, uma produção italiana, vão ser atores italianos, mas você não vê uma tentativa, por exemplo, de todo mundo é Sophia Loren, né? Todo mundo bonito, assim. Isso me aproximou muito a série. Há uma preocupação na narração da Ferrante de que ninguém é bonzinho e ninguém é ruim, todo mundo falha, todo mundo faz coisas erradas o tempo todo, né? Tentando acertar às vezes, e às vezes só por tentar puxar o tapete do outro mesmo, porque somos humanos. Eu acho que isso que faz a gente também ter essa identificação tão grande com a narrativa da Ferrante, é que você se enxerga ali, porque ninguém é bonzinho o tempo todo, ninguém é ruim o tempo todo, e às vezes você vai ser uma pessoa ruim mesmo, né? E você só vai falar, tá, eu fui ruim mesmo no seu âmago ali. Você não vai contar pra ninguém, mas quando você lê, você fala, puta, é isso aí mesmo. Eu achei uma boa adaptação, gostei bastante. Eu achei muito boa também. Não tenho muito mais a acrescentar, né? Não sou um grande entendedor do audiovisual, mas assim, os cenários me chamaram muita atenção, bem bonitos. Os atores, achei eles muito bem, sabe? Ninguém destoa ali. Mas é o que eu falei ali no começo. Pra mim, o maior mérito da série, o que mais me chamou a atenção, foi ter uma visão mais objetiva da história. Quando eu tava assistindo a série, eu me peguei mudando de ideia em algumas situações. Alguns momentos do livro que eu dei razão pra Lenú, porque eu tava dentro da cabeça dela, né? Ali, vendo a série, eu olhei e falei, acho que a Lenú aqui não tava certa, não. Olhando aqui mais de fora, mais objetivamente, acho que a Lenú deu um vacilo aqui. Então, pra mim, é o grande mérito, é a grande diferença dos livros e da série. Ter uma visão mais objetiva da história, não estar na cabeça da Lenú. Então pra gente parar de se segurar aqui, vamos agora pro bloco com spoiler, né? Porque eu já não aguento mais segurar minha língua. Hey, it's Amy Brown from The Bobby Bones Show. Join me in supporting St. Jude Children's Research Hospital for a chance to win a trip to meet Megan Maroney at the 2025 iHeart Country Festival in Austin, Texas on May 3rd, hosted by Bobby Bones. We're going to hook you up with tickets, flights, hotel, food credits, and a meet and greet with Megan Maroney. Take action now to support St. Jude and help cure childhood cancer, and you're going to be entered for a chance to win. Visit iHeartCountryTrip.com to learn more. Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Qualquer coisa que aconteça, continue estudando. Mais 2 anos, depois pega o diploma e terminou. Não termine nunca. Eu lhe dou o dinheiro, você precisa estudar sempre. Dei um risinho nervoso e disse: Obrigada, mas a certa altura a escola termina. Não para você. Você é minha amiga genial. Precisa se tornar a melhor de todos, homens e mulheres.
Agora a gente não tem mais amarra nenhuma pra falar dos 4 livros. Vamos falar tudo que a gente tava segurando até esse momento. Começando da relação da Lennu com a Lila, muita coisa acontece entre as duas, né? Ao longo dos 4 livros aí. Quais que foram os pontos específicos que mais marcaram vocês? Vamos fazer uma rodada de cada um. A gente tem pelo menos uns 2 que a gente pode falar, cada um que vai puxar aí. Começa aí, Kenny. Cara, eu acho que o primeiro que eu destacaria, assim, foi um que eu levei pra minha terapia, sabe? Que foram as férias em Ischia. Aquela coisa de o Nino, a paixão eterna da Lennu, a paixão de infância, e de repente o Nino tá com a Lila. E aí tem um momento que o Nino chama a Lennu pra falar sobre a Lila. Quanto eu a amo, você pode ajudar a gente, interfira pra que a gente fique junto. A Lennu fica ali olhando com cara de paisagem. Tá bom, vou ajudar sim, o que você quer que eu faça? Sabe, aquilo lá me deu um desespero, ela sangrando por dentro, ela morrendo por dentro. E por isso que eu falei da questão da coragem da Lila, que às vezes eu acho que falta pra Lennu, sabe? Ela não teve coragem de, se não declarar pro Nino, seguinte, eu te amo, eu tô sofrendo, pelo menos falar, viu, se vira aí, vou meter o pé, que se foda vocês, sabe? Eu não vou ajudar não, sabe? Mas não, ela fica ali, aquela cordeirinha, vou ajudar, não sei o quê, e por dentro ela tá se mordendo e tal. Nossa, aquilo lá acabou comigo, sabe? Eu fiquei destruído com aquilo, com o sofrimento dela. Então, assim, embora quando você me perguntou se é mais Lila ou Lennu, e daí vocês falaram das identificações de vocês com a Lila, esse sofrimento por amor da Lennu, assim, foi um negócio que eu me identifiquei demais, sabe? Nossa, eu sofri demais com aquilo. É um dos pontos da relação das duas, assim, que me pegou muito em cheio, sabe, né? Como eu falei, levei pra terapia. Essas férias são tenebrosas de ler, né? Porque, assim, é uma desgraça atrás de outra desgraça. A Lila pegando o Nino, e aí a Lennu fala, estou em sofrimento. Aí tem uma outra amiga que tá lá, grávida, pegando outro cara, porque o casamento está... que bosta está meu casamento. Mas tem um cara aqui que é dono de fábrica. Vou dar umas voltinhas com ele, tomar uns comprar coco e pegar os cocos dele. É isso que ela foi fazer, assim. E culmina com a Lennu transando com o cara que abusou dela. É uma tentativa de controle, né? É o tempo todo a Lennu, ela lida com o sofrimento tentando transformar aquilo em controle, e ela não tem controle de nada. No momento em que ele falou, ela continua ali e fala, vou ajudar ela sente que ela pode controlar. Estando perto, ela consegue ter algum tipo de controle sobre a situação que ela não tem, né? Então, eu vou ser... o velho vai abusar de mim aqui... Mas não, eu que vou ter o controle dessa situação aqui, sabe? É uma forma muito direta de lidar com o sofrimento, de tentar não absorver o trauma e lidar com isso falando, sou eu que controlo, se enganando, obviamente, porque ela tá em sofrimento mais puro ali e leva isso pro resto da vida. Talvez até na relação dela com o Nino, Nino Sahatori, pra sempre essa coisa de ter sido abusada pelo pai dele, um negócio surreal. Quando ela transa com o Donato, me soa também como uma vingança do Nino, sabe? Você foi um filho da puta, ficou com a minha amiga, né? Você tinha obrigação de saber que eu te amava desde a infância, agora eu vou dar pro seu pai também, sabe? Que é o cara que você mais odeia. Que é quem você não quer ser. E um momento pra você, Priscila? Eu acho que quando a Lila abre a casa dela pra Lennu estudar e fala, não, você vem aqui estudar, você vai ser, e você vai ficar aqui, você não vai deixar de estudar, não. E sabe que é um momento que você tá de saco cheio da Lila, porque é o momento que ela se transforma, né? Ela fala, não, olha a minha casa, olha tudo que eu comprei, olha, eu tenho televisão, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que lá. E você fala, putz, o que aconteceu com a Lila? E aí ela fala, não, você vai estudar, você vai ficar aqui na minha casa, você não vai deixar de estudar, não. Aí é meio que uma virada, né? A coisa muda de figura, porque até então as coisas só dão certo, teoricamente, pra Lennu. E aí a vida da Lila começa a progredir dentro daquilo que lhe foi permitido progredir, que foi por meio de um casamento. E ela usa disso pra alavancar a vida da Lennu no momento em que ela poderia ali não conseguir terminar os estudos. Eu achei, assim, incrível. Me lembro da passagem que a Lila vira pra Lennu e fala, você não pode parar de estudar nunca, você é minha amiga genial. Eu lembro que eu me emocionei pra caramba nessa passagem.
E é justamente, acho que esse é um dos pontos que me fez falar que a Lila, ela quer ajudar do jeito que ela consegue as pessoas atingirem os sonhos delas ali. Eu acho que nessa hora que ela ganha dinheiro, que ela casa e fica rica, ela ajuda todo mundo. Não tem uma pessoa que ela deixa de ajudar. E acontece a mesma coisa quando ela cria a empresa de tecnologia dela, né? Que ela começa a juntar todo mundo em volta dela ali, começa a salvar todo mundo dos Solaras ali e tentar mudar o bairro do jeito dela pra poder tentar dar uma vida melhor pras pessoas, do jeito dela, obviamente, que não é o jeito mais doce e amável do mundo, mas é um jeito de fazer as coisas. Por isso que eu falei que ela não mede esforços pra isso. Eu acho que isso talvez seja o mais legal de perceber na personagem, depois desse tempo todo, assim, de estar na cabeça da Lennu e achar que ela é uma grande egoísta. Porque até esse ponto da história, eu acho que a Lennu pensava que, pô, ela tá pouco se fudendo pra mim. Ela não tá aqui só pra me botar pra baixo, pra me deixar mal. E pelo contrário, a Lila sempre esteve ali pra Lennu. Mesma distância, mesmo sendo malvada de vez em quando na visão da criança, mas ela sempre esteve ali. E eu acho que é um ponto, assim, de virada mesmo da história, importante para elas entenderem como que é essa relação das duas. E eu acho que o meu ponto que eu vou trazer aqui é até um ponto também que tem muito disso, que é a hora que a Lila quebra, talvez pela primeira vez, que é quando ela tá trabalhando na fábrica, que ela chama desesperada, pelo amor de Deus, tragam a Lennu pra cá. Eu preciso da Lennu. Que é a primeira vez que ela perde completamente as estribeiras, assim, de não consigo mais resolver a situação. Tá um caos isso daqui. E minha cabeça não funciona mais. Eu preciso da minha melhor amiga do meu lado pra me ajudar a colocar as coisas em ordem. E se eu morrer, você cuide do meu filho. E a Lennu fica aquele cu doce que ela faz de, ai meu Deus, será que eu devo ajudá-la ou não? Mas ela vai e larga tudo pra ficar lá dentro com a Lila nesse período. Fazer ela voltar a ser quem ela era, né? Tem muito disso, né? Que a Lila é muito explosão, né? A cabeça dela não para, né? Ela fala muito essa coisa da minha cabeça não para e de ter aquelas coisas. E ela precisa da Lennu para ser uma âncora mesmo, para trazer ela para si, para trazer ela para, né, para falar, tá, vamos organizar. Então, quando elas se distanciam tanto nesse período, a cabeça da Lila vira um caos. E aí ela sente que ela precisa, né? E aí, obviamente, vai ser o momento em que Lennu vai falar, tá, ela precisa de mim, né? Ficou claro que ela precisa de mim. Então é a minha vez de dar o troco daquilo que eu senti a vida inteira, de que, tá, eu que precisava dela, então espera aí. Mas no fim, né, essa relação, essa simbiose, elas precisam uma da outra. Por mais que elas fiquem nesse jogo de muito mais a Lennu, que dentro do seu egoísmo, dessa necessidade de aprovação, que no fundo nada mais é do que um grandíssimo egoísmo, egocentrismo, elas se buscam o tempo todo, né, e precisam de si o tempo todo. O que torna tudo ainda mais bonito, eu acho. E mais real, verossímil. Acho que é o que culmina no final do livro. Não no final, mas no trecho final do livro, que são as duas morando uma em cima da outra. Que é a total simbiose das duas ali, elas criando uma família juntas. E eu puxo o meu segundo trecho aqui também, que é o que dá o título do 4º volume, que é a história da menina perdida. Ai, meu coração. Que é quando a filha da Lila desaparece. Que eu acho que é a total conexão das duas ali, nesse momento que elas estavam, de vivendo uma vida juntas, aprendendo juntas, crescendo as filhas das duas juntas. E tem essa quebra que é violentíssima e muda, obviamente, a Lila pra sempre, né? Eu acho que é uma coisa, assim, que pega demais. Quero que vocês me contem se isso funciona com vocês, homens também, que é a relação mãe e filha. Nos livros da Ferrante, pra mim, é um negócio, assim, muito aflorado e muito efervescente, e são discussões que me pegam, assim, no meu âmago, dessa coisa do você não querer ser a mãe em algum momento e você se ver sendo a mãe. Essa coisa da maternidade, da necessidade da maternidade, do não querer a maternidade, uma efervescência na cabeça das duas o tempo todo, a coisa do corpo dela, né? Ela descreve o corpo dela expelindo as gravidezes, né? Assim, de não querer aquilo, por mais que ela quisesse, as crianças. O sumiço da Tina, que é uma mini Lennu, a Ima e a Tina são as anti, né? Elas vêm pra ser as anti-mães. E aí a Lila perde
aquilo que tem de mais próximo, uma coisa que ela quis tanto, que ela queria que fosse ela, mas que no fato é a amiga. É muito dolorido essa perda ali, e que eu acho que é inimaginável, por mais que você leia ali o título, você saiba o título, pra mim me pegou muito de calça curta, e eu fiquei muito, assim, eu entendi perfeitamente o que a Lila se tornou, porque ela teve uma vida de desgraça o tempo todo e não merecia uma desgraça ainda maior, assim. É loucura, assim. E é pior que a morte, né, na verdade, porque sumiu a criança. Você não tem um corpo pra você enterrar, você não tem uma certeza que a criança morreu. Eu não sou pai, eu não posso dizer dessa relação. Acho que Kenny pode falar melhor, né, Kenny? Você falou muito bem do não ter o corpo pra enterrar, né? É o mesmo caso do Ainda Estou Aqui, né? Cara, acabou comigo, assim. A tetralogia inteira tem várias desgraças, vários pontos que mexem muito com a gente, que destroem a gente, mas o desaparecimento da filha da Lila, com certeza, foi o que mais me destruiu, assim. Se fosse uma morte, já seria ruim por si só. Perder um filho, eu acho que não tem uma dor maior que isso, sabe? E aí, o que você falou, você não tem um corpo pra enterrar, você fica naquela fantasia de, pode estar lá, vivendo, constituiu família, cresceu, vai saber o que, sabe? É uma dor, assim, que é difícil de descrever, cara, não faltam palavras, sabe? Se eu começar a me alongar aqui, é capaz de eu chorar, sabe? Não, eu penso nessas coisas assim, eu não tenho filhos, mas eu imagino se acontecesse uma coisa dessa com meus sobrinhos, que eu amo de paixão. Que inferno que ia ser a vida, que inferno que ia virar minha vida. Mesmo não sendo a mesma relação de pai e filho, mas é uma dor que não dá pra entender, não dá pra sentir, a não sei se você tenha passado por ela, eu acho. E o livro deixa isso bem claro, que a Lila simplesmente quebra completamente a partir dali. Quem não quebraria, né? Não tem como não quebrar a partir dali. E ela começa a deixar tudo de lado e vira, e culmina no final do livro, né? Que ela, uma coisa que ela não tinha pedido pra Lenore fazer, que era não falar sobre a relação das duas. E a Lenore vai lá e faz o quê? Escreve sobre a relação das duas. Que aí eu volto de novo, a Lenore é a mais egoísta da relação completa, porque ela podia ter ficado quieta, mas ela achou, eu estou fazendo um bem para minha amiga, mas a sua amiga pediu especificamente pra você não fazer isso, e você foi lá e fez, sua filha da puta. E assim, tem uma frase que algum personagem, que agora eu não me lembro quem, fala pra Lenore sobre o desaparecimento da Tina, que eu vou levar comigo pra sempre, sabe? Que eu não consigo chegar a uma conclusão. E casa muito com isso que você falou lá atrás, Frango, da Lila ser uma pessoa que ajuda as pessoas e tal, desprendida, né? O personagem fala pra Lenore, a Lila não tem vaidade alguma, e é por isso que ela perdeu a filha dela. Pesadíssimo, pesadíssimo. Tem o tempo todo essa quebra de confiança, sempre por parte da Lenore, e porque ela atribui quebras de confiança à Lila e ela quer se vingar de alguma forma, assim, né? Talvez não de forma tão consciente assim, ela às vezes de forma mais consciente, de forma deliberada, e ela vai quebrando. Isso não mexe, né? Quando elas se ligavam, muito interessante as passagens dos telefonemas, porque é uma coisa que fica assim, a Lenore não quer, e a Lila insiste, porque ela sabe que se ela se reaproximar da Lila, a codependência vai aumentar, né? Ela sabe que ela precisa daquilo. Eu estou controlando a situação porque eu tô longe do problema, né? Eu acho que as passagens dos telefonemas, de uma buscando a outra, de quando uma liga pra outra, uma vai atrás da outra, eu acho sempre passagens assim muito, muito bonitas. Isso aí então me lembrou um momento entre as duas, que é quando a Lenore pela primeira vez na vida tem coragem e resolve terminar o casamento e viver o grande amor da vida dela, e quando ela dá a notícia pra Lila, sabe? E a Lila fica em choque, assim, tipo, é sério? Com o Nino? Você vai largar o seu marido, você vai abandonar suas filhas por causa da porra do Nino? É sério isso que você tá me falando? E aí a Lenore lê aquilo como um despeito, sabe? Ela tá despeitada, por isso que ela tá falando isso. Que a Lila ainda fala pra ela, pense no mal que você vai fazer para suas filhas. E a Lenore, tipo, caga e anda, essa despeitada aí tá me enchendo o saco e tal. E daí quem diria, né, que a Lila tão impulsiva, né, tá sendo ali a voz da razão, né? Até porque a Lila, ela conseguiu um relacionamento estável e feliz na medida dela, né? Na hora que ela encontra na Enzo, ajuda ela começa a viver a vida de sonhos ali. Que ela tá num relacionamento saudável, com um cara que parece ser bacana, que o Enzo parece ser um cara bacana o livro inteiro, assim. E até no final, no término dos dois, ele é um término por causa da Lila, por causa de tudo que aconteceu com a Tina. Então ela tá vivendo
o momento mais estável da vida dela, né? O Enzo, talvez o personagem mais saudável entre todos. E pensando até nesses personagens secundários aí, né? Quem que vocês acham que teve um arco mais interessante? E aí pode ser pro bem ou pro mal. E esse é o momento de a gente falar mal de Nino Sarratori. Falando do Nino, né? Eu acho sensacional, assim, a metáfora que a Ferrante faz, assim, do Nino ser uma pessoa não confiável, né? Pra usar a expressão lá dos Airotas, que a trajetória política dele, sabe? Que ele vai indo cada vez mais para a direita até se envolver num escândalo de corrupção. Fechar com chave de ouro a trajetória do não confiável Nino Sarratori. Na série, me pegou bastante uma cena que, bem no final, a Lenu e o Nino vão jantar com o Sarratori, e aí ele se senta ao lado do pai dele. Você vai percebendo as semelhanças, que eles são idênticos. E o final, assim, a coisa dele ter entrado pra política e ter acabado, ele que era uma pessoa tão meu Deus, né, como eu sou bom, como eu sou acima do bem e do mal, e no fim ele acaba preso por corrupção. Eu achei, assim, brilhante o arco do Nino, tanto que eu xinguei essa criatura durante o livro. Não, o Nino, eu tinha vontade de socar a cara dele toda vez que ele aparecia. É impressionante como é um personagem socável, Nino Sarratori. Porque à medida que vai passando, você percebe que ele é um grande enganador, um grande aproveitador. Isso desde o início, na verdade, assim. Quando você vê em retrospecto, todo mundo que ele se relacionou, todo mundo que ele teve qualquer coisa, exceto a Lila, era pra ele conseguir alguma coisa. E por isso a Lila é a única que quebra o Nino. Que eu acho que é esse momento da história, assim, bem legal dele tá na sarjeta. Porque não tem mais o relacionamento com a Lila. Só que ele é um filho da puta, porque é o cara que renega os próprios filhos, sai fazendo filho pela Itália inteira, pelo mundo inteiro, né? Porque ele viajava pra vários lugares, só de papinho, e naquele típico interesse de, se você tem algo pra me oferecer, eu vou me relacionar com você. A partir do momento que você não tem mais, você não importa mais pra mim. E aí você vai percebendo isso com a medida que o livro vai avançando, e na hora que a Lenu decide largar o Pietro, e eu digo que o Pietro é um dos personagens mais injustiçados pela narração da Lenu, porque assim, ele não era das melhores coisas. A Lenu faz ele parecer um pequeno monstrinho. Confesso que eu gosto do Pietro, e a Priscila fez uma cara ali de tipo, detesto o Pietro, sabe? Então fala aí, Priscila. Assim, pós-término, eu acho que o Pietro se mostrou uma pessoa correta, mas eu não consigo esquecer, não consigo deixar de lado o período que as meninas pequenas, a Lenu puérpera ali, e tendo que escrever e tendo que se virar, e ele se trancava no quarto e não ajudava com nada, assim. Obviamente, dentro do período que estavam, né, era o que se esperava de um homem e tal, mas eu não consigo, assim, o que ele falava. Obviamente, a narração é o que a Lenu lembra, mas me magoou profundamente, assim, a forma como ele tratava a Lenu, como se só ele fosse importante, enquanto ele ia crescendo e ela estagnada, porque ele pôde crescer nesse momento, obviamente, porque ele tinha toda uma estrutura de casa, de família e de toda a estrutura que ela também ajudou a ele conseguir, né? E embora você faça ressalva de, era o que se esperava de um homem da época, vamos lembrar que ele é um acadêmico, que ele é rico, então assim, ele teria condições de estar um pouco à frente do tempo dele, né? Sim, por isso que eu não consigo perdoar. Não digo nem perdoar, não, porque isso daí realmente, esse momento da história é o ponto mais baixo da Lenu, eu acho, no caminho inteiro, porque é o momento que ela tá na merda, total. Ela escreveu o livro, fez sucesso, mas aí uma transa mal feita, né, porque ela não... Aparentemente o Pietro não sabia transar, e aí você vê que ele aprende depois, ou seja, a Lenu também não devia transar tão bem, porque os dois juntos não funcionavam. Ele teve com outra, melhorou, e na hora que eles transam de novo, com uma despedida, foi bom, olha só que milagre, olha que coisa, né? Todo mundo deu uma melhorada, e a questão era só transar com mais gente, pra pegar a experiência, é isso. E ele era virgem também, né, quando ele transou, tem esse detalhe. Aí ele fala pro Michele, né, o Michele fala que já teve, sei lá, 100 e tantas parceiras, e ele fala, eu só amei a minha esposa. É um homem que ama, né, um homem que os guardou para a varoa destinada por Deus. Ele não ama tanto quanto Nino Sarratori, né? Um homem que amava demais, né?
Deixa eu falar de um personagem, Alfonso. Que delícia o Alfonso da história. Ah, já fiquei triste de lembrar o fim dele, mas fala aí. Hoje não é muito diferente, né? Pois é. Se Alfonso tivesse hoje aqui, aconteceria praticamente a mesma coisa, assim. E é de novo a Lila ajudando a pessoa, sendo maravilhosa. A relação da Lila com o Alfonso eu acho uma coisa, assim, inacreditável. A gente falou tanto de simbiose aqui, né? A simbiose de Lila e Alfonso, né? A hora que ela fala, não, experimenta esse vestido aí porque eu quero ver como ele fica em mim. E aí entra a questão toda do Michele, né? Que ele sempre foi apaixonado pela Lila, mas não apaixonado ao ponto dele querer transar com ela loucamente e largar, mas ele era apaixonado como eu quero essa mulher na minha vida pra sempre. É como os homens amam uns aos outros, né? É o amor que ele sentia pela Lila. E aí, na hora que ele encontra alguém que parece fisicamente com a Lila, mesmo sendo um homem, ele vai lá, beleza, tô dentro, vambora, é isso aí. Aceita o genérico, né? E vai, assim. E eu acho que essa relação do Michele com a Lila também é outra coisa de destaque, porque ele sai da casinha do Solar ali, daquele papel que eles têm de dominantes do bairro, e ele se perde completamente porque a Lila é a pessoa que tira ele do prumo. Sim, ele desce do pedestal e vira humano, né, cara? Não é uma questão de tirar do prumo, nossa, estou com muito tesão. Não, é um grande... Eu admiro demais essa mulher. Ela consegue fazer o que ela quiser e eu admiro ela por isso. É naquele jantar que tem, né, que ele faz um brinde lá pra mãe dele, faz um brinde pra todo mundo lá, e aí ele fala, ó, Lenu, você escreveu, você estudou, você fez isso, fez aquilo, mas foda mesmo é a Lila. Que de fato é, né, dentro da estrutura do bairro. E entra toda a história ali da relação deles desde o início, que é a Lila botando um alfinete pra poder matar eles quando ela era pequena ainda. Então, assim, tem toda uma história dos dois que bate e que é muito importante também pra construção. E eu acho que entra aí alguns outros personagens legais, que a gente já comentou do Enzo, que eu gosto bastante do Enzo. E vendo a série, tá sendo mais legal, porque o Enzo aparece muito desde o início da série. E você já começa a pensar, tá, vai ter essa relação lá na frente. Mesmo sendo o cara mais sério, o cara que não vai ter tanta briga, tanta coisa, isso forma a personalidade dele depois, pra ele poder, no momento que a Lila tá na merda, ele falar, aqui, estou indo, vou te ajudar, eu não quero nada em troca, eu só quero estar perto de você. Eles têm um relacionamento crente no começo, né? Uma coisa de, não temos sexo, a gente só troca uma ideia, a gente faz coisas junto, a gente vai se conhecendo e pra mim tá bom, sabe? Eles escolheram esperar, né? E vivem bem com isso, né? Porque é uma coisa de, ok, estamos aqui e os dois vão se ajudando a crescer nesse aprendizado que eles têm sobre informática no início de tudo, estudando em conjunto os dois, ali sentado, lendo as apostilas, depois a Lenu conseguindo um emprego, né, pra eles, pra poder trabalhar ali. Então, acho que é uma relação, o Enzo tem, é igual a Priscila falou, o personagem mais saudável da tetralogia inteira. Ele é o mais estável, mais saudável e que consegue resolver as coisas ali de boa. Outro personagem que eu queria destacar, gente, é o Pasquale, sabe? Eu acho que não só ele em si, mas tudo que ele representa, assim, dá pra gente refletir tanta coisa, sabe? Né? Desde a infância muito pobre, de ter perdido o pai daquele jeito, que o que eu interpretei no final da história é que a gente nunca soube se de fato foi o pai dele que assassinou Dom Aquile, né? Que aquilo foi uma grande injustiça, que o pai dele foi o bode expiatório da história. E aí, né, ter sido pedreiro a vida inteira, e daí ele entra pro movimento comunista. Em dado momento, ele envereda pra luta armada, né? Comete assassinatos, fica pelo menos implícito que foi ele que matou o Gino, que foi ele que assassinou o Bruno Socavo, sabe? E aí ele é procurado pela polícia e vai até o final dele lá na prisão. Aí ele, sei lá, ele faz um curso, parece que ele se forma, né? Faz uma graduação na prisão. E aí ele fala, nossa, se eu soubesse que era tão simples assim, que era só ter tempo pra sentar a bunda na cadeira e estudar, teria feito isso antes, né? Queria ter tido essa oportunidade antes. Baita discussão mesmo. E aí, só pra gente ir caminhando pro final, então a gente falou bastante coisa de muitos personagens, muita coisa da história. Como é que essa história mexeu com vocês pessoalmente, assim? Qual o triplex que ela alugou na cabeça? Quais impactos trouxeram essa leitura pra vocês como pessoa mesmo? Eu nunca mais fui a mesma
não serei, assim. Eu fico o tempo todo esperando alguém me chamar pra falar sobre tetralogia napolitana, assim. Tanto é que quando os dois começaram a ler, eu falei, falem comigo. Eu quero saber o que vocês estão achando. E era muito gostoso receber a mensagem de vocês cada vez que acontecia alguma coisa, porque reviver essa história toda vez que, sempre que possível, é muito delicioso, assim, um universo ferrante. Depois que assim que eu acabei, eu comecei a ler os outros livros, eu li tudo. Aí você vai vendo o que se repete. Semana passada eu fui à praia e eu falei, tô me sentindo uma personagem da Ferrante, porque sempre tem um momento que eles vão à praia e tal, mas são sempre acadêmicas, que aí eu falei, só sem a parte do levar as coisas pra escrever um artigo acadêmico, né? É uma narrativa muito, muito vívida, assim. Eu me senti ali vivendo. Eu não consigo me lembrar de outra obra que tenha mexido tanto comigo. Acabei de ler os livros em 2018 e até hoje eu me pego pensando nos livros, assim, com muita frequência. Sem dúvida, é um livro que fica com a gente pra vida inteira, vai ecoar na gente a vida inteira, né? Lila e Lenô entram no coração da gente e nunca mais saem, sabe? Daqui 30 anos eu vou estar falando pros meus netos da Lila e da Lenô, né? Do universo inteiro, sabe? Mas assim, respondendo objetivamente, qual foi a maior contribuição, como isso te tocou, eu acho que a questão de, por ser, né, um hominho hétero, ver uma história contada por mulheres, né, isso é muito enriquecedor. Coisas que a gente homem só imagina que existe, e aí você vê ali acontecendo no livro, sabe? Ou então coisas que a gente nem fazia ideia que existiam e que para as mulheres são coisas triviais, sei lá, medo de andar na rua, sabe? Uma coisa que eu lembro que muitos anos atrás, a primeira vez que eu li que, mulheres têm medo de andar na rua. Falei, caramba, cara, não sabia disso, sabe? Porque eu, como homem, nunca tive medo de andar na rua, sabe? Então eu acho que a contribuição maior pra mim, Kenny, é essa, sabe? Ver a perspectiva feminina ao longo de 4 livros, tanta coisa que acontece, é enriquecedor, assim, absurdamente. Eu concordo completamente com tudo que vocês falaram aí, e ainda acrescento, como pessoa que gosta de escrever, a forma como o livro é construído. Esse personagem que vai narrando a história com ódio no coração, porque a Lenô começa a história puta com a Alina, porque a Alina sumiu. E ela começa a escrever com esse ódio ali dentro dela. Eu acho que isso reflete um pouco na forma como ela narra no início e vai amenizando no final. E a forma como tudo é construído, tudo é amarradinho, como que essa personagem vai crescendo a forma de narrar, a forma de contar os acontecimentos ali, como que vai evoluindo, e até o arco inteiro, que começa com a boneca que é jogada fora e termina com as 2 bonecas chegando, mesmo depois de que, olha, eu tô puta com você, não quero saber de você na minha vida, mas aqui, ó, a nossa infância tá toda aqui. Toma aqui as 2 bonecas, que era onde tudo começou. Então faz aquele ciclo fechado que é pra Lila sumir em paz, que é tudo que ela queria. Sumir e nunca mais ser encontrada, que é o que eu imagino que aconteceu no final do livro e ninguém nunca mais vai saber dela, assim. Eu acho que é lindo os 4 livros, eu tenho que ler mais coisas da Ferrante, eu não li nada dela ainda, além da tetralogia, só vi o filme da Filha Perdida, não li o livro ainda, mas com certeza quero ler mais coisa, quero aprofundar mais, porque a história vai ficar, com certeza eu terminei recente, terminei tem 1 semana e vai ficar pra mim por muito tempo, assim. Cara, eu acho linda a história da boneca, sabe? Fechar com a boneca chegando lá, eu acho lindo, assim. É o fechamento do ciclo da vida das duas, né? Como que as duas tivessem vivido aquele período inteiro juntas, começou com aquilo, vai terminar com isso aqui também, então é isso. E pensar que a Lila guardou a boneca por tanto tempo como um símbolo da amizade das duas. Então é isso, gente. Obrigado por ter aceitado o convite. Espero que não tenha sido doloroso a primeira participação no podcast. Então, primeiro, Priscila, muito obrigado. Tem muito tempo que a gente não para pra conversar assim um tempão, né? Tava morrendo de saudade de você. Foi uma delícia. E Kenny, muito obrigado também pelo convite. Espero você ter dormido noite passada, porque eu te deixei ansioso por gravação do podcast. Eu que agradeço, Frango. Foi um prazer bater esse papo com vocês, relembrar a história de, como disse uma amiga minha, as nossas meninas. Então é isso, gente. Semana que vem tem Perdidos na Estante novo. Eu vou estar presente, eu não vou ser o host, mas vou estar presente porque vai ser os episódios de indicação do mês de março. Então, até o próximo episódio.
Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação é minha, do Frango, Priscila Vante e Kenny Mendes. A pauta também é minha, do Frango, a produção é de Domênica Mendes, o assistente é o Leonardo Tremesquim, a edição também é do Leonardo Tremesquim, a narradora da vinheta é a Jo Bonner e a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Neste episódio foram utilizados trechos da tetralogia napolitana, escrita pela Helena Ferrante e publicada no Brasil pela editora Biblioteca Azul. A professora Oliviero sempre teve razão. Eu não presto. Não sei manter viva nem sequer uma amizade. Você é gentil, Lenô. Sempre teve paciência comigo. Mas essa noite eu entendi de forma definitiva. Há sempre um solvente que opera devagar, com um calor suave, e vai desmanchando tudo, mesmo quando não há terremoto. Por isso, por favor, se lhe ofendo, se lhe digo coisas horríveis, você tape os ouvidos. Não quero fazer isso, mas faço. Por favor, não me deixe agora, senão eu desmorono. Every day, our world gets a little more connected, but a little further apart. But then, there are moments that remind us to be more human. Thank you for calling Amica Insurance. Hey, I was just in an accident. Don't worry, we'll get you taken care of. At Amica, we understand that looking out for each other isn't new or groundbreaking. It's human. Amica, empathy is our best policy. Hey, it's Amy Brown from The Bobby Bones Show. Join me in supporting St. Jude Children's Research Hospital for a chance to win a trip to meet Megan Maroney at the 2025 iHeart Country Festival in Austin, Texas on May 3rd, hosted by Bobby Bones. We're going to hook you up with tickets, flights, hotel, food credits, and a meet and greet with Megan Maroney. Take action now to support St. Jude and help cure childhood cancer, and you're going to be entered for a chance to win. Visit iHeartCountryTrip.com to learn more. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.